Na última lição, vimos como foi feita a construção do processo de solicitação de manutenção. Mas agora que já entendemos como foi feita a divisão das etapas do fluxo, precisamos ir um pouco além. Com o processo criado, são necessárias configurações específicas em cada atividade, para que no final tudo funcione conforme planejado. Lembrando mais uma vez que aqui não vamos nos aprofundar na criação do fluxo em si, apenas nas configurações necessárias para que o nosso objetivo seja alcançado. Ou seja, apenas vamos visualizar o que é necessário para que o processo possa ser usado para a solicitação das manutenções. Eu sei que pode parecer um pouco redundante repetir algumas informações, mas como também sei que o passo a passo da criação de um processo requer muitos detalhes, eu recomendo fortemente que você assista ao treinamento completo sobre o componente processo, pois lá você vai ver com detalhes todas as informações necessárias para a criação de um processo, além de entender como o Soft Expert Processo trabalha em conjunto com outros componentes. Dito isso, vamos efetivamente começar nossa lição. Observe que continuamos na janela que exibe o fluxograma do processo, mas para visualizar as configurações necessárias, precisamos abrir a janela de dados da atividade. Para isso, selecionamos a atividade e acionamos o botão que nos permite editar os seus dados, ou simplesmente damos duplo clique em cima da atividade. Com os dados da primeira atividade abertos, clicamos no campo de configurações e selecionamos associação. Na tela a qual somos direcionados, temos todas as associações que podem ser feitas entre a atividade e outros componentes do sistema. Lembrando que se a sua organização não adquiriu outros componentes, as associações não irão funcionar. A primeira associação que vamos habilitar é a com o componente ativo. Para isso, basta marcarmos os campos que permitem associar e excluir ativos na atividade. Isso serve para que, quando o colaborador abrir a solicitação de serviço, ele já possa informar o ativo que necessita de manutenção. Feito isso, nos direcionamos à aba de atributos, que servem para complementar os dados informados durante a abertura da solicitação. Aqui devemos destacar que não é obrigatória a inserção dos atributos, mas podemos pensar que quanto mais informações o técnico tiver no momento que receber a solicitação, mais rápido será o processo de manutenção. Os atributos inclusos aqui deverão ser preenchidos durante a execução da atividade. Visualizando o nosso exemplo, pode ficar um pouco mais claro. Aqui, por exemplo, temos um atributo que permite informar o endereço no qual aconteceu o problema, o que faz sentido se a empresa tem mais de um endereço e a equipe de manutenção precisa se deslocar. Ainda temos um atributo para identificar o tipo de dispositivo ou equipamento defeituoso, um atributo para informar qual problema o equipamento apresenta e outro para indicar quais áreas ou colaboradores estão sendo afetados. Observe que, tendo todas essas informações, o técnico já saberia exatamente como agir quando recebesse a solicitação do serviço. Claro que aqui são só exemplos. Caso você opte por utilizar atributos no seu processo, pode criá-los de acordo com a estrutura da sua organização. A vantagem é que, quando temos informações que são necessárias tanto na solicitação quanto na manutenção, ao criarmos uma manutenção por dentro do workflow, as respostas inclusas nos atributos da atividade do processo são copiadas para os dados da manutenção, o que reforça o que falamos anteriormente sobre o processo de manutenção ficar mais rápido. Caso não quisermos utilizar os atributos, para deixar a estética do processo mais personalizada, temos outra opção que permite a coleta dessas informações. Para isso, seria necessário que criássemos um formulário dentro do Soft Expert Formulário e o associássemos aqui, informando que o formulário seria exibido nas atividades seguintes para a consulta dos dados. O problema é que o formulário não é exibido dentro dos dados da manutenção, então seria necessário associar atributos dentro dos dados da manutenção
e aplicar uma fórmula para que o sistema copie as respostas inclusas no formulário durante a execução da atividade no workflow e as transfira para os atributos da manutenção. Mas como nossa intenção aqui é simplificar ao máximo as informações, para que você consiga realizar as solicitações de manutenção da sua empresa por meio dos workflows, por enquanto vamos deixar de lado a utilização do formulário e focar no nosso exemplo utilizando apenas os atributos. Para finalizar os pontos necessários na primeira atividade, nos direcionamos à aba de instância para conferir se a execução em smartphones não está bloqueada, para que seja possível executar a atividade do workflow via mobile. Feito isso, podemos fechar a janela e passar aos dados da atividade seguinte. Na segunda etapa, de aprovação da solicitação, não são necessárias configurações extras. Aqui apenas incluímos os atributos e os deixamos bloqueados para que sejam apenas visualizados e permitimos a visualização do ativo atrelado à solicitação, também sendo necessário permitir a execução em smartphones. Mas antes de passarmos aos dados da próxima atividade do fluxo, temos outro ponto importante a ser observado. Normalmente, o executor da atividade é o iniciador do processo, mas para que faça sentido utilizar o processo para a solicitação dos serviços de manutenção, é necessário que a etapa de aprovação seja executada por um colaborador da equipe de manutenção. Para garantir que isso aconteça, nos dirigimos à aba de instância e observamos se a opção de permitir alterar o executor da atividade para outro usuário está habilitada. Com essa função ativa, é possível definir uma equipe ou papel funcional como responsável pela execução, o que possibilita direcionar a atividade para a equipe de manutenção. Em seguida, passando à terceira atividade, temos alguns ajustes a mais a serem feitos. Com seus dados abertos, nos direcionamos mais uma vez ao campo de configurações e selecionamos Associação. Na tela, precisamos habilitar a associação com o componente ativo, permitindo associar ou excluir ativos. Sei que você pode estar pensando que não seria necessária essa associação, porque na primeira etapa do processo, o colaborador que abriu a solicitação já informou qual o ativo defeituoso. Mas pense no seguinte cenário: o colaborador informou que o teclado estava apresentando defeitos, mas ao ser criada a manutenção, foi observado que mais peças do computador precisavam de manutenção. Com a associação habilitada aqui, é possível registrar os outros ativos que também necessitam de manutenção. A próxima associação necessária é a com o Soft Expert Manutenção, pois é nessa atividade que será feita a criação da atividade de manutenção propriamente dita. Com as opções disponíveis, podemos permitir a criação de uma manutenção a partir do workflow, a associação de uma manutenção já existente ou a exclusão das manutenções associadas. Lembrando que quando habilitamos as opções de exclusão, estamos indicando que será possível desassociar os registros. Ou seja, ao excluirmos um ativo ou uma manutenção aqui, apenas estaremos eliminando os registros do processo. Portanto, eles continuarão a existir em seus próprios componentes. Fora as associações, precisamos mais uma vez adicionar os atributos para que, independentemente da atividade em que o usuário estiver, as informações estejam sempre visíveis. Além de precisarmos permitir a execução em smartphones e definir novamente a equipe de execução como executora da atividade. Para você ter um tempo para entender as informações que acabou de receber, vamos encerrar por aqui. Na próxima lição, damos continuidade à exploração das configurações das atividades.